Paris respirava calor naquela noite de agosto, mesmo com a lua já alta sobre o Sena. Do lado de fora do Hotel Ritz, o ar estava carregado de um zumbido inquietante. O som de dezenas de lentes de câmera se ajustando freneticamente. A princesa Diana sorriu brevemente para Dodi Al-Fayed ao entrar no Mercedes-Benz S280. Mas seus olhos, azuis como o céu do verão francês, revelavam cansaço. "Vamos rápido, por favor", sussurrou ela a Henry Paul, o motorista designado pelo hotel. Homem de estatura baixa e bigode cuidadosamente aparado, Henry acenou com a cabeça. Ele não era um guarda-costas, mas um profissional do Ritz. Um homem que conhecia cada curva de Paris como as linhas de sua própria mão. No banco dianteiro, Trevor Rhys-Jones, o segurança britânico de Dodi, virou-se para trás, observando os paparazzi que já se aglomeravam como abutres em volta do carro. "Ignorem eles", murmurou Trevor, mas seus punhos estavam cerrados. O Mercedes partiu sob uma chuva de flashes. Henry pisou no acelerador, guiando o veículo pelas ruas estreitas do 8º arrondissement. Diana olhou pela janela, suas mãos tremendo levemente no colo. Ela não sabia, nem ele, nem Trevor, que aquela seria a última vez que veriam a cidade luz sem uma névoa de tragédia. Enquanto o carro mergulhava na escuridão do túnel Pont de l'Alma, os faróis dos paparazzi ainda cintilavam atrás deles, como estrelas cadentes perseguindo um destino já selado. O túnel engoliu o Mercedes como um portal para o caos. Por um instante, só havia escuridão, interrompida pelos flashes dos paparazzi que ainda os perseguiam, estrelas brancas explodindo nos retrovisores. Henry Paul apertou o volante, seus olhos saltando entre a estrada e o espelho. O carro atingiu 120 km por hora quando a curva fechada do túnel apareceu à frente. Trevor Rhys-Jones sentiu o corpo se enrijecer antes mesmo do impacto. "Henry, cuidado!" Foi a última frase completa que alguém ouviu. O Mercedes raspou no muro de concreto como uma faca quente na manteiga. O para-choque dianteiro explodiu em fragmentos de plástico. O airbag de Henry não acionou. Seu rosto bateu no volante com força bruta. Diana, sem cinto de segurança, foi arremessada contra o banco da frente como um boneco de pano. Dodi, ao seu lado, não emitiu um único som. Trevor, o único que usava cinto, teve o rosto esmagado contra o painel. Sangue escorreu por seus olhos, mas a adrenalina o manteve consciente. Por um momento surreal, o silêncio tomou conta do túnel, só interrompido pelo tinir de metal resfriando e o gotejar de fluidos vazando. Então vieram os gritos. "Ajudem-nos, por favor!" Uma voz feminina do lado de fora, uma turista que testemunhou o choque. Trevor tentou se mover, mas seu corpo não respondia. Através do vidro estilhaçado, viu flashes de câmeras se aproximando, não de socorristas, mas dos mesmos paparazzi que os haviam perseguido. Um deles, em vez de chamar uma ambulância, fotografou Diana agonizando no banco traseiro. Enquanto a vida escorria pelos ferimentos de Henry Paul, sua mão ainda agarrava o volante, os dedos crispados em uma última tentativa de controle. Ninguém saberia então que aquela pose seria usada por tabloides como prova de sua imprudência. Enquanto Trevor perdia a consciência no hospital, manchetes ao redor do mundo já pintavam Henry como o único culpado, antes mesmo da polícia examinar os destroços. Antes mesmo que o sol nascesse sobre Paris, as redações do mundo todo já tinham seu vilão. As primeiras edições matinais
estampavam fotos do Mercedes destruído com manchetes em letras garrafais. Motorista bêbado mata a princesa. Nenhum repórter esperou pelo laudo toxicológico completo. Nenhum editor questionou por que um funcionário exemplar do Hits, homem que passara por verificações de segurança rigorosas, agiria com tamanha irresponsabilidade. O álcool no sangue de Henry Paul, divulgado em vazamentos seletivos, tornou-se o único fato que importava. 1,75 gramas por litro, 3 vezes o limite francês. Enquanto isso, nas sombras, os paparazzi, que provocaram a perseguição, venderam suas fotos por milhões, suas identidades protegidas por contratos sigilosos. Trevor Rees-Jones, sedado no hospital Pitié-Salpêtrière, não pôde contar que Henry parecia sóbrio ao entrar no carro. A família de Henry recebeu ameaças anônimas quando tentou exigir o laudo completo. Ele era um bode expiatório conveniente, diria depois seu primo Jean Paul. A televisão, os mesmos especialistas que um dia elogiaram Diana, agora dissecavam cada gole que Henry poderia ter tomado. Um tabloide britânico publicou supostas fotos dele em um bar horas antes. Imagens que depois se revelariam de outra pessoa. O pior veio quando vazaram detalhes do corpo de Henry. O estômago continha 2 copos de pastis. Gritavam as manchetes, omitindo que o álcool poderia ter sido metabolizado após a morte. A narrativa estava cimentada. Um motorista bêbado, uma princesa inocente, um acidente inevitável. Enquanto o circo midiático seguia, ninguém se importou em perguntar quem era realmente Henry Paul, o homem por trás do volante que nunca teve direito à própria história. Nos arquivos do Hotel Ritz, Henry Paul era apenas um número de funcionário, 4712. Mas, nos corredores do luxuoso estabelecimento, ele era conhecido como Le Petit Chef, o homem que resolvia tudo, desde transportar shakes até acalmar celebridades nervosas. Colegas o descreviam como meticuloso, quase obsessivo com horários. Ele media o tempo em segundos, diria depois o porteiro-chefe. Nascido em Lorient, na Bretanha, Henry tinha 41 anos naquela noite fatídica. Piloto licenciado, falava 4 idiomas e colecionava condecorações de seu tempo na Força Aérea Francesa. No Ritz, onde trabalhava havia 11 anos, era o motorista preferido dos clientes VIP, justamente por sua discrição. Ele não estava bêbado, insistiria sua irmã Gisele por anos. Quando saiu do hotel às 23h08, estava sóbrio, mas ninguém quis ouvir. A família acreditava que Henry fora vítima de um coquetel de medicamentos. Ele tomava remédios para estresse e álcool residual, uma combinação que o laudo oficial simplificou como embriaguez. Seu funeral em Lorient foi discreto. Apenas 12 pessoas compareceram, sob o olhar hostil de jornalistas que esperavam um espetáculo de culpa. Enquanto o mundo chorava, Diana em Westminster, o caixão de Henry desceu à terra sem honras, marcado por uma lápide simples onde sua mãe mandou gravar: vítima da injustiça dos homens. Enquanto Henry era enterrado no anonimato, o único sobrevivente do Mercedes, Trevor Rees-Jones, lutava para reconstruir seu rosto, sua memória e, principalmente, a verdade. O relatório da Operação Paget, 2006, jazia empoeirado nos arquivos da Scotland Yard, quando um repórter do Guardian o redescobriu. Suas 832 páginas contavam uma história que poucos queriam lembrar. 1. Velocidade. O Mercedes atingiu 196 km por hora no túnel. O limite era 50 km por hora. 2. Álcool.
Henry Paul tinha 1,74 gramas por litro de álcool no sangue, mas testes mostraram que poderia estar em processo de absorção. Quando morreu, não necessariamente intoxicado ao dirigir. Paparazzi. Nenhum veículo dos fotógrafos tocou o Mercedes. A culpa foi atribuída à manobra evasiva excessiva de Henry. O detalhe mais perturbador estava na página 447. O cinto de segurança traseiro esquerdo de Diana apresentava mau funcionamento crônico. O airbag do passageiro dianteiro não ativou. Dodi Al-Fayed jamais aceitaria as conclusões. Seu pai, Mohamed, gastou milhões tentando provar uma conspiração. Eles testaram o estômago de Henry, mas não seu cérebro. Onde estaria a prova real de embriaguez? O juiz concluiu: acidente causado por velocidade mais erro humano, mais perseguição de paparazzi. Mas em 2008, quando o veredito foi lido, as manchetes já haviam seguido adiante. Anos depois, enquanto o mundo se perguntava como tudo poderia ter sido diferente, uma única foto esquecida no arquivo do Hits contaria a história que ninguém viu. Em 2017, uma foto amarelada surgiu nos arquivos do Hits. Henry Paul, na recepção às 22h53 da noite fatal, vestindo seu uniforme impecável, segurando uma garrafa de água, não uma bebida alcoólica. Seus olhos estavam claros, seus passos firmes. A imagem corria o mundo 20 anos tarde demais. O legado daquela noite se espalhava em ondas silenciosas. Leis anti-paparazzi foram aprovadas no Reino Unido, 2000, proibindo fotos de celebridades em situações de angústia. A família Paul ganhou uma ação judicial contra o Daily Mirror, 2006, por difamação póstuma, e Trevor Rees-Jones. Virou palestrante sobre trauma, mostrando seu rosto reconstruído como prova de resiliência. Na curva do túnel Pont de l'Alma, turistas ainda deixam flores para Diana. Raramente alguém nota a pequena placa no chão, desbotada pelo tempo. Aqui também morreu Henry Paul, 31 de agosto de 1997. Quando o sol se põe sobre Paris, a sombra do túnel se alonga exatamente como naquela noite. E em seu extremo, por um instante, parece possível ver um Mercedes prateado diminuindo a velocidade, não acelerando, enquanto 3 vidas se preparam para cruzar, juntas, para o outro lado da história. Se gostou do conteúdo, inscreva-se no canal Primeiro Protagonista, deixa o like e ativa o sininho para mais histórias como esta. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.